Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Todos que nos visitam também, bem-vindos. Queridos, foi tantas ministrações, tantas coisas boas. Vou dar uma palavra mais tranquila para o nosso coração, né? Então vamos lá, Filipenses 2, de 5 a 11. Nenhuma das três palavras ficaram no tema, passaram longe do tema, na verdade, porque é um tema desafiador. Ele tem todo o poder. Pregaram muito, abençoou muito, mas ninguém conseguiu ficar no tema, porque, vamos falar a verdade, se a gente for falar de Jesus, a show teria que durar 200 anos, de domingo a domingo, e não acabaria, não é verdade ou não? Isso é bom sobre isso. Então, mas é um tema, parece simples, mas muito desafiador. Filipenses 2, 5 a 11. Paulo escreve: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, exerce a tua bênção sobre nós nessa noite, alimentando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. Dai-nos a sua bênção com essa palavra, dando semente ao semeador e pão ao que tem fome. Ao Senhor seja toda a glória e honra, que teu Espírito esteja nos abençoando, em nome de Jesus. O tema dessa noite, para mim, não podia ser outro. O título desse sermão é: Ele tem todo o poder. Diga para o teu irmão do lado: Jesus tem todo o poder. Tema desafiador, nos convida a refletir sobre a majestade de Jesus Cristo, a refletirmos um homem, um Deus num corpo humano, Jesus como homem, uma capacidade de dividir o tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Extraordinário Jesus, a vontade, quando você vai pensar em algo, orar e buscar a Deus. Falo de quê? Eu falo de Jesus desde de Gênesis, antes de Gênesis até Apocalipse, falo da criação de Jesus, falo como Ele impacta vidas, os milagres. A gente tem tantas coisas, como eu falei agora há pouco, para dizer daquele que tem todo o poder, o glorioso, que a gente fica sem saber o que falar. Porque qualquer coisa que possamos falar não chega aos pés da grandeza, da glória, da majestade, da capacidade e do poder de Jesus Cristo. Mas isso me traz uma alegria, falar de um Deus como Jesus, que diferente dos outros deuses, venceu a morte. Diferente dos outros cabeças de religiões, que morreram, sucumbiram e jamais se levantaram, Ele venceu a morte, o inferno, à direita de Deus Pai, e eu posso esperar, porque Ele vai voltar. Jesus não apenas tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre os seres humanos, sobre as enfermidades, sobre a morte, mas a clareza do que Deus transferiu ao seu Filho amado, o nosso Redentor, é todo o poder e toda a autoridade em todas as áreas celestiais e terrenas. Eu te dou todo o poder no céu,
na terra e debaixo da terra, ou seja, nas galáxias, no cosmos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem deu o poder? Aquele que gerou todas as coisas, que é Deus. E aí eu vou em 1 Coríntios com você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 27 e 28. Pois Jesus, ou pois Ele, tudo sujeitou, Deus, pois Deus tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido, aí aos pés de Jesus, é evidente que isso não inclui o próprio Deus. Ou seja, não vou discutir a trindade, se ela é real, se ela não é, se ela é teológica, não, mas nós sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém ou não? Então ele está dizendo que ele submeteu todas as coisas a Cristo, deu todo o poder a Cristo, exceto o próprio Deus que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Por isso Deus está no trono e Cristo está à direita do trono. Versículo 28, todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho, Jesus, se submeterá àquele que é Deus, que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Jesus é a conexão, a ligação, onde Deus será tudo em todos, pós-volta de Cristo, nova terra, nova Jerusalém, novos céus. Porque havia o véu, e o véu foi rasgado na morte de Cristo e ressurreição. Havia só sacerdotes que se aproximavam para ver um formato de Deus. Moisés viu só as costas. Mas quando ele fala que submeteu a Jesus, menos o próprio Deus, para que absolutamente tudo em todos, é porque João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz, olha agora, Jesus diz, só há eu, Jesus, eu sou o único caminho, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele complementa a única verdade também, sou o único caminho, a única verdade, o caminho. Eu sou o caminho. Não havia mais conexão, não havia mais ligação. Mas quando Deus sujeita para que Ele seja absolutamente tudo em todos, e Jesus disse, se você me ouvir minha palavra, guardar, praticar, eu e o meu Pai vamos habitar dentro de vós. Jesus não vai nos conectar com Deus, Ele já nos conectou com Deus. Hebreus fala que Ele desenvolveu um novo e vivo caminho, onde nós devemos usar este caminho para chegar diante do trono de Deus, o que era impossível antes da ressurreição de Cristo. Eu falo muito esse versículo aqui, para encontrar favor em tempo oportuno. Quando Jesus vem como homem, sofre, perdoa pecados, morre e ressuscita, Ele gera um caminho onde nós podemos ter ousadia, onde nós vamos encontrar favor em tempo que nós precisamos. Então, em Coríntios ele confirma que tudo foi sujeitado a Cristo. Eu quero falar só de 2 pontos, dos milhares ou milhões que poderíamos falar sobre aquele que tem todo o poder. Primeiro, transformados de glória em glória. Diga comigo, transformados. Deixa eu te falar uma coisa firme. Não há conversão ao verdadeiro cristianismo se a vida do cidadão ou da cidadã não continuar em transformação contínua. Quando fala de glória em glória, ou seja, nós temos muitas pessoas na pesquisa de quem é crente, mas nós olhamos para nós, cada um, porque é individual, nós continuamos sendo transformados, Deus tem mudado a nossa vida, ou nós só somos religiosos?
Aquele que tem todo o poder não morreu e ressuscitou para que nos tornássemos religiosos, servos de igrejas. Não, homens e mulheres e jovens, que diante da glória, do poder, da maravilha, sejamos transformados para melhor, abandonando o pecado, renunciando a nós mesmos e sendo a espelho de Jesus Cristo. Por isso que a palavra cristão, quando lá no início falaram, chamava pequenos cristos. Pequenos cristos, transformados de glória em glória. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Meu irmão, minha irmã, se não há transformação, não houve conversão. É do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ei, olha o tamanho do desafio. Olha o tamanho do compromisso que Deus pede a nós. Sentimentos o mesmo, não é parecido, não é passando perto. Deus exige de nós sentimento igual àquele que tem todo o poder. Não é simples, não é fácil. Versículo 6 ele diz: tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se de si. Então nosso sentimento é nunca querer ser igual a Deus, ou se achar que eu faço, eu consigo, eu conquistei, eu não preciso. Queridos, não ter esse sentimento, e também acima de tudo esvaziar de nós mesmos. Ele repete lá em Lucas: se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23, negue-se a esvaziar. Tem um motivo. Porque quando nós somos cheios de nós mesmos, já somos vasos completados. Foi falado muito de vaso aqui, vasos completos. Mas lembra da viúva que iria perder o filho lá no Velho Testamento por dívidas do seu esposo e não tinha dinheiro? Quando o profeta chega, ele diz que vai haver um milagre. Então ele diz: vai na vizinhança, vê na sua casa e traz vasilhas vazias. Diga para o seu irmão: vazias. Você tem se esvaziado? Há pessoas tão cheias de si mesmo, há crentes tão cheios de ódio, há crentes estão cheios de rancor, há crentes estão cheios de falta de perdão, há crentes estão cheios de ganância, de mentira, de adultério, de enrolation. Então tem que esvaziar. Cristo esvaziou dele mesmo, porque ele era Deus, ele se fez como homem, ele era maior do que os anjos, mas se fez menor momentaneamente sobre a terra. Tem que se esvaziar nessa reta final, para que o Espírito encha a nossa alma e todo o poder daquele que tem todo o poder habite em nós. Tem espaço na sua vida para o Todo-Poderoso? Tem espaço na nossa mente para Todo-Poderoso? Tem espaço nos nossos sonhos para Todo-Poderoso? É tempo de se esvaziar. Hoje cedo foi falado em quebrar o vaso, porque é bíblico, correto. Mas deixa eu te dar um conselho. Nós somos vasos de barro. Quando Deus desce na casa do oleiro, a gente para quebrar dói para caramba. Quando ele desce para quebrar, a gente passa a luta. Quer um conselho? Vira de cabeça para baixo e se esvazia hoje, para não ter que descer na casa do oleiro. É menos dolorido esvaziar de nós mesmos, das coisas erradas que nos acompanham, dos pecadinhos de estimação, do que descer na casa do oleiro. Não queira descer na casa do oleiro, porque é duro, é luta, é deserto, é muitas coisas. E Deus nos ama tanto, que se a gente não se esvaziar, Ele não quer nos perder, Ele vai nos quebrar de novo. Quem já foi quebrado alguma vez por Deus aí?
Olha, o resto tudo ficou com vergonha. Mas muita gente, a gente tem deserto, a gente tem luta, a gente tem desafios, porque não nos esvaziamos de nós mesmos. Ele continua dizendo: o qual tem plena natureza, Deus reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. Ter o mesmo sentimento é o sentimento de servo. É lindo demais. O que tem todo o poder, ele falou para eles assim: não, eu não vim ser servido, eu vim servir vocês. E o povo nas igrejas está achando que Deus virou um iFood, tipo o Flamengo hoje. Tudo que você pede Ele tem que dar, Ele tem que te servir, Ele é teu servo. Não, aquele que tem todo o poder não é mais aquele homem fraco que foi pregado numa cruz porque permitiu. Não, Ele é o ressurreto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, é o mandatário da nossa vida, do nosso tempo e do nosso futuro. Temos que abrir o coração de novo. Cristo não é um boneco, um brinquedo, oh meu mano, não. Meu chegado, não. O sentimento que Deus exige de nós é tornando-se servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Queridos, não é porque nós temos Jesus, nós somos melhor do que os outros que não tem, não. Quando Jesus se equiparou aos humanos, você também continua humano. Tem crente que parece que anda flutuando. Deus testificou, toma chicote, não é de mim não, olha lá, os pequeninos. Domingo que vem quero ele pregando aqui. Show, Deus falou para vocês aí, ó, e para mim também. Obrigado, Jesus. Entregando a obediência até a morte e a morte de cruz. Assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos humanos. Na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência. Eu não vou nem falar porque o que foi pregado de obediência aqui no sábado à noite foi tremendo. Não tem outro segredo, é obedecer. Pastor, mas eu dou um dízimo alto, eu dou oferta, eu venho para a igreja todo dia e trabalho, sacrifico meu tempo, minha empresa. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Está na Biblinha. E eu te pergunto humildemente: eu e você estamos realmente obedecendo? Obedecendo. Esse trecho, queridos, que eu li, ele tende a nos trazer o mesmo sentimento que houve em Cristo, esse desafio. Ele nos convida à humildade, obediência e serviço. Esse tripé o cristão não pode perder. Diga comigo: humildade, obediência e serviço. Quando a pessoa fala para mim que ela é cristã e só fica em casa, ela não serve ninguém, não ajuda, às vezes quando eu dou uma marmita na rua, às vezes quando eu dou um agasalho, eu acho que é só isso. Não há cristianismo sem serviço. Jesus falou para os seus apóstolos, que tem todo o poder, disse: olha, quem quer ser o maior lá no céu, seja o sirva. Sirva. Estou vendo, hein, Rafael? Sirva. É possível, será, a gente conseguir ter os mesmos sentimentos que houve em Jesus? Se Ele mandou, é porque pode. Eu basei no versículo, não é para isso, mas a mesma lógica. Ele fala: não haverá tentação maior do que vocês podem suportar. E ainda que ela venha maior, você terá o livramento pelo Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aí, falando ainda de glória em glória, a transformação. Mas todos nós, que com a face descoberta. Por que ele fala face descoberta? Se você ler os versículos, ele está falando que na época de Moisés tinha um véu. Não viam Deus como Ele é. Tinha um véu para se achegar. Depois Jesus, ao morrer e ressuscitar, o véu é tirado. E ele diz: de rosto descoberto contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem.
Lembra que nós temos que ter os mesmos sentimentos? É a mesma coisa de falar conforme a sua imagem. Não dá para separar a imagem dos sentimentos que Deus e Cristo têm. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Então, ele está dizendo que não tem mais o véu. Então você vai ver, não quer dizer que vai ver com seus olhos físicos, pode ser, mas é raro. Ele está dizendo, olha, sem isso agora, você vai ver ele como invertido no espelho, uma forma de visão. Só que isso tem que gerar transformação. O problema é que a igreja moderna, para ficar cheia, crescer de qualquer forma, ela tem transformado a igreja para que as pessoas que vêm do mundo não sintam diferença, se sintam confortáveis. Quer dizer para você, Seara Viva não nasceu para te dar conforto, né? A Seara Viva te nasceu para dar oportunidade em Jesus. É confortável. Uma igreja séria, geralmente ela tem poucos jovens. Uma igreja que traz o mundo, o formato do mundo, é lotada. Porque não há transformação, há convencimento, mas não transformação. Eu e você devemos abrir os nossos olhos, porque é aquele que tem todo o poder e está voltando. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória em glória, ou glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Quando nós, eu e você, olhamos para o espelho espiritual, o que vemos? O que Deus vê no recôndito do silêncio, da intimidade? Aquele que tem todo o poder, Ele não morreu para que a gente continuasse da mesma forma, Ele não ressuscitou para que a gente continuasse da mesma forma. Ele nos amou de tal maneira a esse ponto, para nos ver crescendo. Por isso foi pregado aqui que no processo nós somos moldados, temos que suportar o processo de Deus, porque somos melhorados, aperfeiçoados. Tem alguém aí? De glória em glória, ou seja, a importância de buscar todos os dias Deus e a sua palavra, a sua glória, para que haja transformação progressiva, até estarmos parecidos à imagem de Jesus Cristo. De glória em glória. De glória em glória. Deixar o vaso se esvaziar. Faça uma autoanálise essa semana. Veja a sua vida. Eu vejo a minha, cada um a sua. Qual é o nosso comportamento fora da igreja? Ou qual é o comportamento dos nossos pensamentos, dos nossos olhos, o que falamos, aonde nossos pés pisam? Qual é o nosso dia a dia, o tempo verdadeiro para Deus? A loucura da vida que nos domina e esquecemos de Deus. Chegar no culto domingo e você já está cheio de Deus. Aí, meu irmão, não tem louvor ruim, não tem ninguém na portaria de cara feia, o ar-condicionado está menos 500 graus, você está cheio do fogo, você está cheio de Deus. O louvor começa e você não quer saber quem está tocando. Se não for o Vinhal que vai tocar, eu vou embora. Se não for o pastor Alessandro que for pregar, eu estou indo embora. Não! Transformado de glória em glória é quando você anda e as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ei, ora para mim, porque eu vejo que Deus age na sua vida. Olha, você passa a luta dando glória a Deus, você sorri, o que tem na sua vida? Eu quero isso. Mas às vezes nem o pai e a mãe que te conhece lá no secreto quer vir para a igreja. Aquele que tem todo o poder está dizendo para nós dessa noite: me permita desenvolver vocês mais e mais.
Se esvazie, porque eu tenho muito para te entregar. Te esvazie, porque muito eu quero te usar. Me esvazie, que eu quero compartilhar do meu poder com você. É lindo demais. Segunda coisa, o poder do nome de Jesus. Diga comigo, o poder do nome de Jesus. Filipenses 2, nosso texto base, de 9 a 11, a segunda parte. Por isso Deus também exaltou Jesus sobremaneira, a mais elevada posição que lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, versículo 9, ele começa dizendo, por isso o quê? Aquilo que ele manda, nós temos a semelhança. Ele se esvaziou, ele se fez servo, ele foi obediente. Então, se você quer o segredo dessa noite para prosperar, para crescer, para ser liberto desses vícios, dessa prisão, dessas algemas, dessas cadeias, você tem que estar primeiro, eu e você, antes do por isso. Servo, obediente, vazio de si mesmo. Alguém entendeu ou não? Depois que Jesus, como homem, estava nessa posição, então por isso Deus também o exaltou. Deus quer exaltar você, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus serão exaltados. Não é que os outros se humilham, não, é que a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Ele continua dizendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Queridão, deixa eu te falar, não interessa a religião, não interessa a cor, não interessa a posição social, vivos e mortos, vai chegar o dia que todos vão dobrar o joelho. Quer um conselho? Começa a treinar o seu joelho dobrando em casa, para orar. Começa a acostumar. Não tem dinheiro, não tem vaidade, não tem espiritualidade que vai impedir um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um capeta, um morto, um vivo. É no céu, na terra e debaixo, os anjos, todos dobrarão os joelhos àquele que tem todo o poder, o nosso Jesus, o nosso mestre, o nosso amado, o nosso noivo. Ei, você tem que valorizar Jesus acima de tudo. Maomé morreu, criou uma baita religião, que ninguém me exploda depois desse culto, mas os ossinhos dele estão lá. Ele não voltou, ele não fala com mais ninguém, acabou. Buda, com o jeitinho manso dele, morreu, os ossinhos estão lá, acabou. Allan Kardec, que falava achava que era com os mortos, mas não era, morreu, acabou. Poderia ficar a noite toda falando grandes homens e mulheres da história, só um, e você já ouviu isso muitas vezes, mas eu quero repetir, só um, você não vai assar os ossinhos dele hora nenhuma, porque os ossinhos dele foi transformado num corpo transformado, espiritual e poderoso. Agora aquele homem judeu queimado pelo sol, segundo Isaías, mais feio do que uma raiz plantada debaixo da terra, que ninguém reconhecia, feio, magro, fraco, ele agora tem os cabelos brancos, olhos de fogo, a língua como uma espada de dois gumes, e ele vem, saltando sobre os montes, saltando sobre as nuvens, ele vem em poder, ele vem. Fortaleça a sua aliança com Jesus, fortaleça os seus sentimentos com aquele que tem todo o poder. Largue o pecado, largue o engano, largue tudo. Ele vem. E ele continua dizendo, versículo 11: além de todo joelho se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua. Ah, pastor, o ateu também. Ah, pastor, as bruxas também. Ah, pastor, os desviados também.
Ah, pastor, aqueles que estão firmes, aqueles que estão firmes também. Esses dias eu vi um homem que se transforma em mulher. Um cortezinho com ele. E na entrevista ele dizia de boca cheia: eu não quero Jesus. Eu não quero ir para o céu. As palavras são essas. Eu quero chegar no inferno, bonita. Ele é homem, né? Segundo. Bonita como sou. Eu quero brilhar no inferno. As pessoas perderam a noção. O inferno é real e acabou. Ninguém vai mudar essa história. Ninguém vai mudar essa história. Eu estou aqui para pôr medo no você, não. Eu quero que você nem durma essa noite. O inferno é real. O diabo é real. O sofrimento é real. E você acha que o inferno é tudo? Não. O inferno é a primeira morte. Quando morre sem Jesus, já vai direto, já está lascado. Só que nesse inferno, essa é uma teoria minha, Satanás e os demônios continuam lá também. Vai lá, sai, entra, judia deles. Quer dizer, o inferno não queima eles. Só que a Bíblia diz que depois do julgamento haverá a segunda, o lago de enxofre. Olha para quem é: para Satanás, os seus anjos caídos e aqueles humanos que seguiram eles. Então, se vai passar a eternidade num lugar que até o diabo sente dor, até ele queima, imagina nós. Olha para o seu irmão e fala: está afim? Está afim de assar uma carninha? Aí você está em adultério e morre lá na hora, não deu tempo de arrepender. Aí você está pegando uma grana suja de político, morre na hora com a graninha na mão. O diabo. Está com a língua falando mal dos outros. A semana toda, morre com a língua para fora. O diabo te leva pela língua. Poderia passar a noite toda, não estou acusando ninguém não. Mas se Deus estiver falando com você, entorna o vaso. Esvazie de si mesmo, esvazie dos desejos errados, esvazie das paixões erradas, esvazie daquilo que não é certo. Volte a ser servo, volte a servir as pessoas, volte a ser o menor desta terra. Volte, 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 rápido. O nome de Jesus, gente, é muito especial. É muito especial. O nome naquela época dos hebreus, da transição, se você pesquisar, ele diz respeito à identidade, à identificação das pessoas. Todo nome na Bíblia tem um grande significado ligado a isso. Os pais de hebreus, de judeus, eles davam o nome aos seus filhos para que houvesse acompanhado aquele nome os traços de caráter que os pais desejavam que eles desenvolviam. Quando o nome de uma pessoa é pronunciada, guarde isso, os traços físicos, as suas emoções, o seu caráter, a sua atitude vem à tona. Vou te lembrar, pense numa pessoa que você sabe que é mau caráter. Vamos supor que essa pessoa chama Zé Mané, para não achar que estou falando de alguém. Não tem nenhum Zé Mané aqui não, né? Amém. Aí eu falo para você assim: tem muito tempo que você não vê o Zé Mané. Eu falo assim: ei, você teve notícia do Zé Mané? O que a sua mente puxa na hora? Seja sincero, fala a verdade. Se ele é mau caráter, vai pensar o quê? Pegou o dinheiro emprestado, não pagou, mexeu com a minha mulher, né? Aquele bêbado, não é assim que eles falam? Aquele drogado. Alguém grita para você: sua sogra chegou no portão. O que você pensa? Bênção, coisa boa, graças a Deus. Eu vi que eu estou sendo transformado pelo poder. Então, pense nisso, pense no nome. Vai trazer o caráter, vai trazer a personalidade, vai trazer o comportamento, as emoções daquela pessoa até você. Sim ou não? Pensa no seu ex-namorado que judiou muito, seu ex-marido que foi muito grosso, te abandonou. Se falar o nome dele, o que vem em você? Um cavalo dando coice. É assim, você traz a identidade, você traz as emoções. Tudo está ligado ao nome, não tem jeito. Porque o nome fala lembra quem a pessoa é. O nome representa a essência.
Agora, Jesus é o nome sobre todo nome, o nome que carrega em si a identidade de alguém que simplesmente é humilde, extraordinário e poderoso. É o nosso Deus. É o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Jesus. E esse que tem todo o poder, eu e você deveríamos valorizar. Eu falo muito outro versículo aqui. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram. É por isso que eu mudo. Aqui na frente eu não falo mais, você quer aceitar Jesus? Eu acho que nós aceitar Jesus é muita prepotência. Eu falo, você quer reconhecer, confessar Jesus? Não foi vós que me escolheste. Hoje cedo o pastor Gabriel, muito obrigado pela cola. O pastor Gabriel, ele falou um pouco sobre isso. E ele falava que sobre o barro descer no oleiro, a primeira parte que você busca, o pastor Eugênio ganhou R$1.000 que ele respondeu, lembra disso? A primeira coisa que você busca é o barro. E ele pesquisou na internet, segundo ele, 30 minutos de Google, e ele descobriu que o barro que melhor faz o vaso, que melhor dá liga, que o vaso fica melhor, só se acha em lugares difíceis, não é isso? Complicado. Quando Deus chamou cada um de vocês, ou está chamando nessa noite, Ele foi buscar nós nos lugares mais difíceis, mais complicados, porque nós somos e éramos pecadores, perdidos, sem chance, mas Ele olhou para mim, para você, e isso tem que te entusiasmar mais do que dinheiro, mais do que emprego, mais do que beleza, mais do que tudo, porque tudo passará, mas a escolha que Ele fez vai nos levar para a vida eterna. O nome é Jesus, que tem todo o poder. Esse nome ele carrega a essência do próprio Deus. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus pisar na terra, ele colocou algumas pequenas características em Isaías capítulo 9, versículo 6, você sabe de cor. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Rapaz, bonito só. Irmão, é Isaías 9:6. Os pregadores de fora, vocês ajudam tanto. Isaías 9:6. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe. Quando o seu nome e o meu é falado no céu, o que eles ouvem? O que traz a mente de Deus? O que traz a mente do Todo-Poderoso Jesus? O que traz na mente do Espírito Santo e dos anjos? Quando fala no céu, lá o Manuel, lá o João, lá o Pedro, lá o Judá, é Manuel, Judá, lá o Felipe, o Erling, o rei dos negócios da internet, propaganda, hein? Humberto, o Labareda, que é chamado do céu de Labareda, Paulo Henrique, o Labareda, o Antônio, o Pedro, o Maurício, o Ricardo, que está em outra dimensão agora, o Júnior, anda subido. O que acontece quando fala o nosso nome? Eu quero dizer para você, o Evangelho de Jesus está repleto do poder dele, que está disponível para cada filho e filha de Deus. Todo o poder está no Evangelho espalhado, porque ele vive. O meu coração todos os dias é tomado de esperança, porque ele vive. Eu celebro esse Todo-Poderoso todos os dias, na natureza, em tomar banho em pé, em andar, em correr, em me alimentar, em trabalhar, em sentir dor. Eu celebro ele, você celebra. Além de nos assegurar a vida eterna, que é o principal, a ressurreição de Jesus também nos garante uma nova realidade hoje. E eu quero falar disso rapidamente, aplicar esse poder hoje. Porque o Evangelho tem a parte que nos leva ao céu, mas ele tem a parte que nos deixa ter o melhor sobre a terra. As coisas têm que andar juntas e equilibradas. Existem muitos recursos naturais sobre a terra para solucionar problema.
A medicina é o recurso para quem está enfermo. A justiça é o recurso para quem tem causas a serem julgadas. O dinheiro é o recurso para adquirir coisas, para viver, para alimentar. Mas todos esses recursos são finitos. Todos esses recursos esgotam com o tempo. Agora, o poder que há no nome de Jesus é um recurso infinito, indestrutível, inacabável. Fala para ele está falando do nosso Jesus. Fala forte aí, ele está falando do nosso Jesus. Você tem usado essa bazuca de fé? Os recursos de Jesus podemos usar para várias coisas, mas eu quero trazer para algumas e já vou quase terminar. Primeiro, o poder de Jesus serve para salvar a nossa alma. Fala, para salvar a minha alma. Eu vou repetir para você, irmão. O diabo existe, o inferno existe, o céu existe, a Nova Jerusalém vai descer, nós vamos morar. Tome posição. Tanto que a Bíblia diz para aquele homem: ó homem, se Deus buscar a sua alma nessa madrugada, você está pronto. Irmão, tem um ditado de um sábio, não sei da onde, que você nunca ouviu, e ele traz um alerta sobre isso. Anote aí: para morrer, basta estar vivo. Anotaram? Então cuidado, pode ser qualquer hora. Para salvar a nossa alma. Atos 4:12. E portanto, não há salvação em outro nome, pois em todo o universo, olha que legal, todo o universo, não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, a nós, pelo qual devamos ser salvos. Desculpa se te enganam, não tem nenhum nome espiritual, não tem nenhum ser espiritual, não tem nenhum outro nome dado que possamos ser salvos. Mateus 1, 18, 23, o nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que tivessem relações sexuais, coabitassem, achou-se Maria grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo homem justo e não querendo expor Maria à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas Deus é justo. Mas enquanto ele meditava sobre dali ir embora, abandonar o lar, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Tudo isso aconteceu ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Pode procurar ubanda, macumbaria, feitiçaria, idolatria, ficar em casa, ser ateus, pode procurar o que você quiser. Vou te dar um conselho: entregue a sua vida àquele que tem todo o poder. Só Ele gera salvação e perdão de pecados. A morte, a ressurreição de Cristo, de que tantos falamos, a autoridade que estava nele, nenhum outro tem essas qualificações, nenhum outro. Ainda hoje há poder para salvar almas. Você que me ouve hoje, qualquer dia que você ouvir esse vídeo, eu estou falando ainda hoje, porque Jesus pode voltar daqui 10 mil anos, mas Ele pode voltar daqui a pouco. Se Ele voltar daqui a pouco, em nome de Jesus, eu não estarei aqui domingo para estar com você. Ninguém reagiu. Eu disse que eu fui e você ficou. Olha como você está passivo, aceitando tudo. Está amarrado, pastor. Eu te repreendo, aquelas coisas gospel. Vou repetir de novo. Vamos ver se agora. Você falou amém, eu estou de olho.
Se Jesus voltar daqui a pouco, domingo que vem eu não estarei ministrando ao culto a vós. Ainda foi mais ou menos ainda. É só para testar, eu sei que aqui não posso falar todo mundo, que eu não sei a vida dos seus, né? Mas eu acredito nessas carinhas de anjo. Vai subir todo mundo. Enquanto o povo canta aí aquela porcariada, vai descer, nós vai cantar, vai subir, nós vai subir. Só que quem é marcado por Cristo tem uma transformação drástica, como eu falei agora há pouco. Toda a realidade das nossas vidas são transformadas. Vê se você passou por isso. Transformação física, realidade social, realidade familiar e realidade espiritual. Vou ser sincero com você, depois de tudo que eu vi e escutei de sexta-feira até hoje de manhã, na conferência Soul deste ano, eu tenho certeza que foi Deus que separou a agenda dele para libertar, reconciliar e salvar a vida até hoje cedo. Tenho certeza pelo que meus olhos viram. Deus que escreveu a agenda da Soul, não foi nosso, até porque a Soul sempre é final do ano e por motivos alheios ela foi agora, era o tempo de Deus. Tempo de Deus. O nome de Jesus é o único recurso para nos tornar filho de Deus. Quando você fala com um descrente que ele não é filho de Deus, eles ficam arara, porque o diabo criou, todos são filhos de Deus. Não, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas até encontrarmos com Jesus. João 1, de 11 a 13. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornar filho. Ele deu o direito. Ou seja, aqueles que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade de homem, mas escolhidos nasceram da vontade de Deus. Gálatas 3, 26, 27. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo foram batizados, de Cristo vos revestistes, se tornaram filhos de Deus. Lembre, Jesus disse, eu vos dou poder. Deus diz para Jesus, eu te dou todo. O crente tem que baixar a bola um pouquinho. Jesus não transferiu todo o poder, não tem na Bíblia hora nenhuma. Eu vos dou poder para expulsar demônios, curar enfermos. Se tomar algum veneno, que for o mal que de Deus, não vai acontecer nada. Se pegar alguma serpente, picar, ela não vai morder. Esses dias lá nos Estados Unidos, um pastor no meio do culto, que não tem mais o que inventar, pegou uma serpente. Vocês viram isso? Quem viu isso? Quem? Passa lá no lanche depois. A serpente, ele lá, e orando aquelas línguas estranhas, xalabá, e tal, e a bichinha só, tuf. Irmão, foi eu acho que menos de um minuto. Já estava prestando conta. Eu vos dou poder para expulsar demônio. Expulsa mesmo, irmão. É só pastor que expulsa demônio, não, você tem que expulsar. Não precisa de cruz, não precisa de sal grosso, não precisa de nada. Tudo que você precisa para tirar o capiroto da sua casa é em o nome, sai! Vai falar baixo também, em nome de Jesus, sai. Sai. É fazer escândalo igual eu não, é assim. Sabe? Aquele homem, aquela mulher que está te dando trabalho todo dia. Pode estiver dormindo, mas não dá problema. Põe a mão na cabeça e diz, sai em nome de Jesus. Se o negócio estiver muito feio, você fala, sai de 2 em 2 em silêncio para não acordar em nome de Jesus. Funciona. Está tendo miséria na sua casa? Começa a orar. Jesus falou que teríamos pobres a vida toda, mas miséria não. Ele falou que o justo não mendiga o pão. Ora,
Usa mais essa ferramenta, ela é sua, ela é para agora. Depois que morrer não precisa mais usar o nome de Jesus. Use, mude a sua vida, a sua história, o seu conceito, mude o seu futuro. Ele disse: se você crer, tudo o que pedir ao papai no meu nome, Ele fará. Não é toda vez que eu orei para a doença em mim que curou não, mas eu tenho uns 3 testemunhos fortes meus, que eu orei sobre mim e eu fui curado. E eu falei para mim: você está no nome do poder mesmo, hein? Ora, experimenta, usa. Só fica pedindo os outros para orar o tempo todo. Vai em tudo que é reunião da tarde, reunião de vaso, não sei o quê. Vai de igreja em igreja, aquela loucura. Irmão, o Todo-Poderoso habita em tu. Te dou poder contra a enfermidade. Irmão, só não ora contra a gripe. Eu nunca consegui curar uma gripe. Ô praga. Ora por você, ora para os seus parentes, mostra a sua família. Ah, não vou chamar o pastor ali, vou chamar o irmão que é crente. Você é crente, irmão. O poder habita em nós. Eu habito em vós. Balance essa cabeça, tenha coragem. Ore na sua empresa, ore nos seus negócios, ore na sua família, ore em você. Ore para derrotar o inimigo da sua alma. Mas lembra da história da mulher do fluxo de sangue, 12 anos, todo mundo conhece. Doença terminal. Ela exerce essa fé. Naquela época ainda não era em nome de Jesus, mas ela se esforçou ao máximo para chegar nele. E se nós buscássemos o Senhor e usássemos o nome do Senhor na mesma proporção de força e esforço daquela mulher? Se nós clamássemos por Deus e usássemos o nome de Jesus como se tivéssemos mergulhados em um rio fundo para morrer afogado, igual quase morrendo afogado, nós desejássemos ar, nós desejássemos a presença de Jesus em nós. Se igual nós buscamos o dinheiro, a riqueza, nós buscássemos as obras de Jesus e do reino, e buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar. Estou dizendo que você não tem que buscar riqueza, que você não tem que prosperar, não é isso. Estou dizendo para inverter a ordem, caminhar juntos. E se nós passássemos a entender aquele que tem todo o poder estar em nós, e passássemos a usar, praticarmos menos vitimismo, menos mimimi, menos medo, menos angústia, menos remédio. Estou falando para você não tomar remédio, não sou irresponsável, presta atenção. Mas tem pessoa que sente qualquer coisinha, já toma 50 remédios. Como é que é o nome que dá para isso? Espírito hipocondríaco. O hipocondríaco é aquele que perdeu um pouco da sua fé, ou perdeu toda a sua fé. Não estou falando e vou repetir, o remédio foi feito para usar, meu não. O médico foi feito para consultar, meu não. Mas experimenta primeiro em nome de Jesus. Não deu, então Jesus só não quer me curar, usa o médico, usa a cirurgia, usa o remédio, amém ou não? Jesus tem todo o poder da criação até a eternidade, de tempos em tempos. Quem está cantando hoje é o que tem um trauma, não é? Está liberado o resto também. Todo o bando. Aqueles que vêm em todos os cultos vão entender. Fica tranquilo. Aqui é, né, brother? Hoje, entendendo aquele que tem todo o poder transformador, libertador, curador, que pode mudar não só a história na terra, mas a eternidade, que é Jesus Cristo. Você pode ter sua vida totalmente transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Ele pode perdoar pecados, pode nos transformar em um filho amado, libertação dos vícios, libertação de nós mesmos muitas vezes. Há uma canção que ela diz: alto preço ele pagou, tão livremente se entregou. Eu até falei hoje que de manhã, que eu sempre falo para Deus quando alguém vem pregar aqui e ele também tem o dom de ministrar louvor. Eu falo, a concorrência é desleal. Se eu ministrasse louvor, ia ser muito bom. Então vou ler.
Alto preço Ele pagou, tão livremente se entregou, por nossa redenção se deu e o céu se abriu. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus para cadeias na nossa vida quebrar. Se sobrou alguém depois desses 3 dias, se sobrou alguém que ainda não confessou Jesus, foi tanta gente que veio aqui, se sobrou alguém que ainda não reconciliou, eu gostaria de entregar sua vida para Jesus, esse que tem todo o poder, o único que pode mudar a sua história, ou reconciliar com Ele. Não quer dizer que reconciliar está só em pecado, não. Às vezes a gente está só triste, só frio, só longe. Se sobrou alguém, levante sua mão onde você estiver, quero te abençoar. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tem religião. Domingo passado eu fiz o apelo, ninguém veio, depois eu orei por uma pessoa no final do culto, foi bênção, ela reconciliou. Alguém? Se não há ninguém, fique de pé, vamos adorar aquele que tem todo o poder. 9 horas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Sérios, pessoas sérias, são abençoados com oferta, mas não exigem valores, avião, hotel, tudo mais, dá muito trabalho. Todos os dias que chegou, havia café, havia lanche da tarde, lanche da noite. Eu queria chamar o Felipe, a Lorena e toda a equipe para subir aqui. Pastor Daniela também,
Marcinha, chama a equipe para subir. Todo mundo trabalhou. Falei todos lá, não sei porque veio só. Essa turma. Teve dia, por exemplo, do Felipe e a Lorene sair daqui meia-noite, levantar 4 horas da manhã, para pegar o preletor, levar, voltar, pegar outro 6 horas da manhã, levar, passar o dia, andar, conversar. Às vezes eu fui com a Daniela, levei já meia-noite no hotel também, preparar o que vai comer, o que vai fazer, sabe? Essa equipe direta, que trabalhou direto, naturalmente, os departamentos da equipe. Os departamentos que fizeram a cantina, agradecer e honrar vocês. A recepção que trabalhou, nossa, que legal, que bacana. Hoje eu cheguei de manhã, teve um evento da OAB, a OAB é muito parceira nossa, um vizinho excelente, tá, gente? Que é maravilhoso, converso muito com os vigilantes, eles já ajudaram a gente, mas o pessoal que compareceu largou muita sujeira e nós íamos de um culto de manhã. Quando eu cheguei 9 horas, o Judá estava varrendo lá fora. O Alcione chegou e ajudou. E eu sei que o Alcione não está aqui hoje, que eu não escutei um glória. Então é por isso, porque quando ele está aqui a gente sabe. Estava varrendo, você vê o amor das pessoas. Multimídia, todos os dias, à noite, de manhã, revezando essa turma toda aí, Doisberto, Rodrigo, todo mundo. Vocês aí, obrigado. Fantástico. A salinha das crianças, 2 dias, não sei se teve o berçário. Teve berçário também. Não quero ser injusto com ninguém. Esqueci de alguém? Os pastores, que a maioria compareceu em massa aqui todos os dias. Obrigado pelo apoio, pela presença, por tudo. E todo mundo que de uma forma ajudou. Você que veio, 1 dia, 2, 3, gratidão. E essa turma trabalha 1 ano. Definir a camiseta, o pessoal da comunicação. Cadê o Marcos? Com a turma. E você está aqui, né? Você também, o Vinhal. Criar essas marcas, criar esses banners, né? Colocar o marketing, tudo isso é trabalho. Tudo isso para a glória e honra de Deus. A equipe de louvor também, o tempo todo, todos os dias. Ver o pessoal de fora foi muito bem recebido. As pulseiras, a forma de vender. Então assim, Lorene e Felipe, mais uma vez, vocês conduziram como pastores da Seara Viva. Alto nível, alta qualidade. Todos vocês que trabalharam a mesma coisa. Daniela esteve do meu lado toda hora, junto comigo, dando sugestão, palpite, conversando, apoiando, né? Nós dois é palpiteiro para que saia melhor ainda. Você já anda quase que sozinho. Gratidão ao pessoal da dança, né? Fizeram a abertura e hoje o encerramento, todos os dias. E que Deus continue renovando as forças, todos vocês. Vocês dois possam ter renovado. Já liberei o pacote de praia para vocês viajar com a família domingo que vem, está tudo certo, pago já. Vocês vão, descansem essa uma semana lá. E gratidão mesmo, que Deus, só Deus pode recompensar, né? Só nós sabemos tanto que vocês trabalharam. Sem vocês, não daria para fazer. Uma salva de palmas para vocês. Cadê o Hugo? O Hugo está aí, da foto? Ou faz aquela assim para entrar para a história. Chega mais pertinho dos outros. A equipe aqui. Vamos. Que show foi essa? A 6ª? 8ª show. Mas aqui é a equipe direta, né? A equipe direta que organizou. Que organizou. Acelere aí que a minha beleza não pode ficar muito tempo assim disponível não. Seu menino melhorou? Seu filho melhorou? Mais ou menos. No final vem cá que nós vamos morar. Só sobrou 6 camisetas da Soul. Centenas foram vendidas. Passa ali fora, é o último dia. Promoção 60, uma por 70, 2 por 150, passe lá.
Levante suas mãos. Pode aplaudir primeiro. Levante suas mãos. Que o Todo-Poderoso, aquele que nele há todo o poder, seja contigo todos os dias, te abençoando, te livrando, te moldando, a todos nós. Que o Todo-Poderoso visite a nossa casa hoje, haja cura, libertação, transformação. Se abrace, se agarre a Jesus, se apaixone por Jesus, viva Jesus e ser mais do que vencedor, em nome de Jesus. Muito obrigado.